Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre indústria cultural, cultura popular e as políticas culturais relacionadas a isso. Roda a vinheta! Antes de eu entrar no assunto do que são indústrias culturais, o que é cultura popular e como as políticas culturais se relacionam ou deveriam se relacionar, é importante a gente definir o que é cultura. Claro, se for definir isso que é cultura, seria um vídeo de 3, 4 horas. Então vamos pegar uma definição menor, pautada de forma mais abrangente, que vai nos valer para a gente poder discorrer desse assunto. Então cultura é tudo que é criado pelo homem, que é capaz de diferenciar ou unificar povos, é uma construção criativa, contínua e constante. E do ponto de vista evolucionário, é tudo que fez o homem saltar da sua condição de animal para a condição humana. Para começar a falar de indústrias culturais, é importante a gente começar a falar de Walter Benjamin e seu conceito de cultura de massa, ou pelo menos que ele começa a tratar como cultura de massa. Cultura de massa surge, segundo ele, a partir dos mediadores mecânicos, instrumentos mecânicos que estão preocupados na difusão da cultura. Quais são eles? Imprensa, rádio, TV, disco. A partir do surgimento deles, o que nós temos? Nós temos uma difusão do que era antes restrito a um grupo, a gente tem uma abrangência maior da população. Segundo Walter Benjamin, ele diz que há uma perda do que era sagrado, então, para o ganho da abrangência, para o ganho do público. É inevitável que eu falaria da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt não é uma instituição, é uma teoria de pensamento social. Tem dois teóricos que nos interessam aqui, Adorno e Horkheimer. O Adorno e o Horkheimer, eles criticavam, junto com outros teóricos, mas eles que nos interessam agora, eles criticavam o excesso de racionalidade que iria levar depois a regimes totalitários. Lembrando que eles estão na Alemanha pré-nazismo, então eles já estão antevendo os movimentos políticos que estão surgindo lá. Adorno fala que a teoria de Walter Benjamin sobre cultura de massa, ele critica no seguinte ponto: cultura de massa deveria ser a cultura feita pelas massas. Se a cultura não é feita pelas massas, não é cultura de massa, e sim é cultura para as massas. E isso se chama, segundo ele, a indústria cultural, que enxerga o espectador não como espectador, mas como consumidor. Logo, a gente tem uma mercantilização da cultura. A cultura é vista como um empreendimento, ou seja, o objetivo dela é atingir o consumidor médio. Segundo Edgar Morin, há uma descaracterização do produto original que gerou essa cultura da indústria cultural. Adorno fala em homogeneização e massificação da cultura. Edgar Morin já detalha um pouquinho mais. Ele fala que a indústria cultural não é uma só, ela é diversificada e concorre entre si. Por isso, o termo correto seria indústrias culturais. Então, cultura popular, onde é que fica isso? Cultura popular não é a mesma coisa que cultura de massa? Então vai ser, por consequência, a mesma coisa que indústria cultural? Não, não é. A cultura popular, na verdade, é muito mais atrelada a algumas características interessantes. Muitas vezes é vista de forma abrangente, mas algumas características peculiares que a distingue do que é indústria cultural, o que é cultura de massa, é importante citar. Primeiro, há uma personalização da técnica, ou seja, o que é feito é muito particular. Há uma espontaneidade da criação, ela é constituída ou influenciada a partir de circunstâncias políticas e sociais. É uma prática periférica, ou seja, ela não é realizada em espaços institucionais e ela também é um ponto de resistência. Tradicionalmente, ela tem sido a resistência aos processos hegemônicos de culturas, processos hegemônicos da indústria cultural, das indústrias culturais. O papel das políticas culturais deve ser ou deveria ser um ponto de resistência, um sustentáculo, um fomento às políticas públicas em prol da cultura popular e da cultura erudita, ou seja, as culturas, a produção cultural que não faz parte das indústrias culturais. Por quê? Não é nenhum maniqueísmo, não é dizer que a indústria cultural é desnecessária, de forma nenhuma. As indústrias culturais têm autossustentabilidade do ponto de vista financeiro, então não há por que haver intervenção do Estado disso. O Estado deve intervir, sim, no fomento, na produção, na descentralização e na democratização dos acessos em políticas públicas para a cultura popular e para a cultura erudita. Que o norte delas, como eu disse antes, não é o aspecto modal, não é o aspecto da moda, e sim é a circunstância política e social. As iniciativas de vanguarda devem ser incentivadas a partir das iniciativas públicas. É isso que faz que os grupos de resistências criem e, inclusive, que a própria indústria cultural seja renovada por isso. Gostou do vídeo? Curte,
compartilha, ajuda o canal a crescer. Tem sugestão, crítica, dúvidas? O espaço aqui embaixo é para vocês falarem. Tá? Muito obrigado. Toda semana, vídeo novo no Biotônico Cultural.